Galera do nono ano, bom dia. O professor Aldemir está aqui hoje para a nossa primeira aula online, através esta semana do WhatsApp, a partir de semana que vem através da plataforma disponibilizada pela Secretaria Estadual da Educação. Então o professor vai pedir que vocês baixem o aplicativo, aqueles alunos que não têm ainda. O professor já percebeu que vários já possuem. Então, para que na próxima semana nós já estejamos juntos neste aplicativo. A nossa primeira videoaula, nós vamos tratar de um assunto bem importante para o contexto geográfico e também para o contexto histórico, que são as fases da globalização, mas a globalização em si. Então, o professor trouxe aqui para vocês alguns tópicos que são as fases da globalização, mas nós temos que entender o que é esse processo de globalização, que é o processo de desenvolvimento dos países, principalmente em relação a mercadorias, em relação a negócios, e esse processo ele foi conhecido por 4 fases, com 4 distinções, características diferentes em cada fase, e na próxima aula nós vamos entrar no contexto do capitalismo, e quando nós falarmos deste contexto do capitalismo, nós vamos associar a aula da semana que vem junto com a aula desta semana. Então o professor quer pedir para que vocês levem a sério esse momento que vocês estão em casa, que nós estamos em casa. É um momento novo para nós, professores, para vocês, alunos, que nós estamos chegando até você através da globalização, através dos meios de tecnologia, e que vocês possam fazer uma boa semana de estudos, uma boa rotina, e qualquer dúvida o professor se coloca à disposição de vocês, podem me chamar ali no privado, e lembrar vocês que lá na nossa página do Instagram, Professor Aldemir, amanhã nós temos live ao vivo às 8 horas da noite, onde você pode estar tirando as suas dúvidas também. Um abraço, eu espero em breve estarmos juntos novamente. Nossa primeira aula online sobre a globalização e as 4 fases da globalização é bem importante para que nós consigamos entender que este processo que teve início no século XV, ele passou por diferentes fases de desenvolvimento até ele chegar à atualidade. Então é possível nós dividirmos este processo de globalização em 4 fases, mas antes disso é importante que nós entendamos o que é a globalização. A globalização, ela é o fato ou o efeito de globalizar. Mas o que seria isso? Seria um processo que consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das suas distâncias. Ou seja, a proximidade dos países facilitou inclusive para a questão de negócios. Então, quando o professor fala dessa proximidade, seria a proximidade de livre comércio, por exemplo, que nós vamos ver mais à frente numa das fases da globalização. Esse processo, essas relações entre os países, elas aconteciam de que forma? Elas aconteciam através de relações econômicas, relações sociais, culturais e também as relações políticas. Aí o professor colocou aqui para vocês algumas características desse período de globalização. Por exemplo, as nações europeias elas passaram a realizar longas viagens de navio procurando novas terras e riquezas. Então, a descoberta de novas terras através das grandes navegações, tudo isso vai fazer parte desta primeira fase da globalização que iniciou ali no século XV. A origem desse fenômeno ela aconteceu então, como o professor falou, no século XV, no período mercantilista. Esse período mercantilista, para que nós consigamos entender, é o período que antecede o capitalismo, onde existia a troca de mercadorias. Essas mudanças ficaram mais intensas no final do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, que a gente consegue perceber as mudanças nítidas em relação ao processo de globalização. Então, durante a Revolução Industrial do século XVIII,
a globalização ela se expandiu, ela teve seu desenvolvimento e seu crescimento durante a Revolução Industrial. Aí o professor traz para vocês aqui as fases da globalização. Esta primeira fase, que aconteceu entre o século XV e o século XVIII, que foi marcada pelas grandes navegações e as descobertas marítimas e também a Revolução Industrial. Então, os primeiros movimentos desta globalização, eles se iniciaram exatamente com a expansão geográfica da economia mundo-europeia através das navegações marítimas. Então, alguns povos europeus que eram muito impulsionados pela busca de metais preciosos que cobrissem os gastos da monarquia europeia na época, né, e dos produtos exóticos a serem comercializados por lá, eles aproveitaram os avanços das técnicas de navegação e estabeleceram então as relações comerciais com as demais economias do mundo. Então, isso é uma das características essenciais e principais desta primeira fase do processo de globalização. A segunda fase do processo de globalização, ela ocorreu entre o século XVIII e o século XX e foi marcada principalmente pela Revolução Industrial, a Segunda Guerra Mundial e a expansão do capitalismo. O capitalismo é o tema da nossa próxima videoaula da próxima semana. Então, essa segunda fase da globalização, que foi na segunda metade ali do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, esse processo de globalização ele adquiriu um novo contexto, com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre as extensões da África e da Ásia, onde foram estabelecidos os chamados impérios coloniais. Isso na segunda fase desse processo de globalização. Nesta segunda fase, as inovações técnicas aplicadas à indústria ou aos transportes e comunicações, com a expansão das ferrovias, do uso de automóveis, aviões, foi nessa segunda fase que surgiu a questão dos telégrafos, telefones e rádios. Tudo isso contribuiu para agilizar e para ampliar as relações econômicas capitalistas para outros territórios. Sempre lembrando que o sistema capitalista ele é aquele sistema que visa o lucro. A partir daí, então, vem a terceira fase, que aconteceu no final do século XX, que está ali também marcada através da Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética e do regime socialista e a Guerra Fria. Então, essa terceira fase, entre 1945, ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, e 1989, que foi o ano da queda do Muro de Berlim, esse processo de globalização ele esteve condicionado à Guerra Fria, né, que é o conflito caracterizado pela presença dos dois blocos de poder político e econômico rivais, né, o capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, então, pela extinta União Soviética. Então, esses dois países eles disputavam entre si a ampliação das suas áreas de influência no mundo. E foi nessa fase da globalização, nessa terceira fase, que continuou a expandir-se em grande parte graças aos avanços tecnológicos na informática e nas telecomunicações e também nos transportes. Então, se nós formos observar, a globalização ela nos proporcionou no decorrer dos anos vários avanços. E a quarta e última fase que nós vamos ver agora, que ali está marcada também pela nova ordem mundial, o domínio do capitalismo no mundo, que é o sistema dominador nos dias de hoje. Desde esta última década do século XX, então, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a viver a quarta fase da globalização, né, que foi ampliada em função do avanço do capitalismo em direção aos países nos quais antes era o sistema socialista, e a revolução técnico-científica e informacional, ou seja, os avanços do conhecimento em diversas áreas, aí com o surgimento da informática, a robótica, a biotecnologia, enfim,
todas essas áreas tecnológicas que nós conhecemos hoje, elas aconteceram dentro deste processo da quarta fase da globalização. Então, a maior eficiência das telecomunicações possibilita a formação das redes digitais mundiais dentro desta fase da globalização. Então, entendam e compreendam que essas quatro fases da globalização, elas vão nos nortear referente a este conteúdo, referente à nossa próxima aula, que é o capitalismo, que também tem as suas fases. Nós vamos ver desde a primeira fase do capitalismo até o capitalismo financeiro, que é a fase atual. Então, tudo isso nós vamos assimilando no decorrer das nossas videoaulas. Aí depois o professor colocou aqui para vocês características importantes da globalização. O professor vai citar apenas algumas. O aumento das relações econômicas, então o livre comércio entre um país e outro, a maior produção e o consumo de bens, as informações disseminadas, ou seja, com a tecnologia hoje nós podemos chegar do outro lado do mundo através de informações ou de meios de comunicação. Foi neste período da globalização que foi surgindo também os blocos econômicos e isso acabou com as barreiras comerciais. Então, e os avanços, lógico, da tecnologia. Tudo isso características principais. Aí, quando nós falamos de um processo, seja ele o capitalismo ou seja ele a globalização, como é o assunto da nossa aula, nós vamos ter pontos negativos e pontos positivos. O professor elencou alguns negativos aqui para vocês, para que a gente consiga entender. Pontos negativos da globalização é o aumento do desemprego. A globalização e a revolução tecnológica causaram a automação da produção, ou seja, os robôs e as máquinas substituíram o trabalho que antes era feito pelos humanos. Então vamos imaginar que eu tenho um pomar de maçã, onde antes eu precisava de 40 pessoas para fazer a limpeza desse pomar de maçã. Hoje, com a máquina da roçadeira, por exemplo, eu preciso apenas de 2 pessoas que saibam utilizar essa máquina. Então, aí eu já teria 38 pessoas que estariam desempregadas. Então, pontos negativos da globalização foi esse aumento do desemprego. E algumas pessoas também vão trazer como um dos pontos negativos o que nós chamamos de êxodo rural, que é a migração da população em massa do meio rural para o meio urbano. Pontos positivos da globalização, nós temos alguns e aí o professor destaca alguns aqui para vocês para que vocês entendam. Os benefícios da globalização estão relacionados ao livre comércio, o maior acesso do consumidor aos produtos importados. Então, hoje nós temos mais facilidade em relação aos produtos importados e o desenvolvimento tecnológico. Então, olhem bem que o professor nesta aula já colocou para vocês as fases, pontos negativos, pontos positivos e características. Para finalizar, o professor gostaria que vocês registrassem no caderno o mapa mental que eu estarei enviando junto com esse material e as perguntas para que vocês possam responder referente ao tema da nossa aula de hoje. Bem importante aqui, galera, o professor está deixando dicas de sucesso para o estudo online. Então, organize o seu local de estudo, organize o seu material, respeite o cronograma, não deixe acumular os conteúdos e fique motivado e disciplinado nesse período para que a gente tenha um bom êxito nos estudos. Para a próxima aula, então, não esqueça, o professor gostaria que todos já estivessem com o aplicativo Google Sala de Aula no seu celular ou no seu computador, da melhor forma possível, como ficar para vocês, mas que nós consigamos na próxima aula utilizar essa plataforma. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo, vocês podem então estar tirando essas dúvidas com o professor pelo privado ali no WhatsApp. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.